compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Autenticidade diante das riquezas. Queridos pais do Senhor Jesus, prezados superintendentes da escola dominical, professores, alunos, que bom estamos aqui para mais uma aula da escola bíblica dominical. É um prazer poder ministrar essa aula a vocês. E nesse trimestre estamos estudando sobre a carta de Tiago, sobre autenticidade, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje estamos na lição de número 11, já no finalzinho do nosso trimestre. Lição de número 11 nos fala sobre a autenticidade diante das riquezas. E o nosso texto principal está em Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E o resumo da lição nos diz o seguinte: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. E o nosso texto bíblico está no texto de Tiago, e entramos no capítulo 5, Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 6. É interessante você lembrar, o próprio resumo da lição disso, não há uma condenação às riquezas, não há uma condenação a possuir bens, mas a condenação é a ganância. Deus abomina a ganância e o uso egoísta de bens materiais, que nós vamos ver isto nesta lição. Nós temos os nossos objetivos, como estamos tratando em todas essas outras lições, que ele nos dá um rumo em como tratar e apresentar esta lição. Então você tem alguns objetivos. Primeiro objetivo: conscientizar do perigo da ganância. Segundo, explicar a responsabilidade social dos ricos. E terceiro, compreender a necessidade de misericórdia e bondade. Nossa lição está dividida em 3 pontos, como a maioria de nossas lições. O primeiro ponto vai falar sobre o perigo da ganância. Ele tem 3 subdivisões: a advertência aos ricos, corrosão dos bens e testemunho contra si mesmo. São as 3 divisões desse primeiro ponto do perigo da ganância. Depois, nós temos o segundo ponto, que nos fala sobre a responsabilidade social dos ricos com os pobres. Em segundo lugar, a responsabilidade com a simplicidade. Em terceiro, a responsabilidade com os indefesos. E o nosso terceiro e último ponto desta lição, a necessidade de misericórdia e bondade, que também temos 3 subdivisões. O uso sábio dos recursos, ajudando os necessitados e promovendo a justiça social. Este é um resumo dos pontos que estaremos estudando nesta lição. Dentre as instruções que recebemos por meio de Tiago nesta carta, sobre como viver a fé cristã no dia a dia, em particular, nesse texto do capítulo 5, do versículo 1 ao 6, Tiago aborda o tema do uso das riquezas, destacando a importância da justiça social e da generosidade. E este trecho
dessa carta do apóstolo Tiago oferece uma advertência contundente contra a ganância e o mau uso dos bens materiais, refletindo a preocupação de Tiago com a integridade moral e a compaixão pelos necessitados. E Tiago vai enfatizar que as riquezas terrenas são temporárias e que a verdadeira riqueza reside em um relacionamento justo e amoroso com Deus e com o próximo. De novo, volta ao que o Tiago diz, que se você não ama o seu próximo que você vê, como amarás a Deus que você não vê? Então Tiago faz uma advertência contra os ricos, que é o perigo da acumulação egoísta. Tiago 5, do 1 ao 3, lança um severo aviso aos ricos que acumulam bens egoisticamente. Olha o que Tiago diz. Ouçam agora vocês ricos, chorem e levantem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Esta é uma tradução da Nova Versão Internacional. O que Tiago está abordando aqui é a busca desenfreada por riquezas, sem consideração pelo próximo, e automaticamente isso leva à ruína espiritual e material. Precisamos entender, e você, professor, precisa deixar claro isso ao seu aluno. Nós estamos tratando com jovens que estão na universidade, entrarão na universidade, que estão buscando empreender. Não há nenhum problema de você ter o seu diploma, de você ser um profissional de sucesso, você querer ter uma boa casa, um bom carro, de você querer ter posses, não há nenhum problema nisso. Até porque a Bíblia diz que riquezas são bênçãos de Deus. Como testifica Salomão, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então não há nenhuma condenação à riqueza. A condenação que a Bíblia faz é a ganância, ao mau uso dos recursos que a pessoa pode vir a receber neste mundo. Então, os versículos 2 e 3 ilustram a futilidade da acumulação material. As suas riquezas apodrecem e as suas roupas foram comidas pela traça. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês. As riquezas acumuladas sem propósitos benevolentes não têm valor eterno e acabam corroendo o coração dos que a possuem. Que adianta você poder ter uma Ferrari do último modelo que vale milhões e você não poder andar na rua da cidade? O que adianta você ter um carro na garagem, chiquíssimo, caríssimo na garagem, mas você não pode andar com ele? Não há justiça social e você tem ali para um acúmulo de coisas desnecessárias, né? O que adianta comer 20 pratos em um dia, poder comer 20 pratos em um dia, se há pessoas que não podem comer nenhuma refeição sequer? Então, a riqueza ou pobreza extrema podem indicar a quantidade de bens nesta vida que a pessoa tem à sua disposição. Pobreza ou riquezas internas dizem respeito ao relacionamento que a pessoa tem com Deus ou à ausência desse relacionamento. E isso se manifesta no amor que esta pessoa demonstra pelos outros. No livro de apoio da nossa revista, especialmente na página de número 131, eu coloco uma tabela com uma classificação dessas categorias de ricos em questões materiais, mas miseráveis espiritualmente. De ricos espiritualmente, mas pobres materialmente. E aqueles que são ricos materialmente e que são ricos espiritualmente. Então, eu coloco uma tabela comparando o que Tiago diz. E você, professor, pode dar uma olhada, um estudo nessa tabela que vai lhe ajudar a aplicar essa aula. Então, o acúmulo egoísta das riquezas, Tiago bota contra eles o testemunho também da corrosão dos bens. E também um testemunho contra si mesmo é colocado e é apresentado. Por que
um testemunho contra si mesmo. Porque no dia do julgamento, aqueles que depositaram sua confiança em suas posses enfrentarão uma dura realidade. Suas riquezas não poderão livrá-los da ira de Deus. Somente a justiça, viver uma vida de integridade, compaixão e fé em Cristo Jesus tem o poder de nos livrar da morte. Conhecemos histórias de antigamente, pessoas de muitas posses pagavam para serem sepultadas em lugares religiosos mais próximos ao altar. Uma ideia de quanto mais próximo do altar, mais próximo estaria de Deus. E geralmente eram pessoas de posses que podiam pagar para ter esse tipo de sepultamento. Mas isso era um engano naquele tempo e permanece um engano hoje. Não são as suas riquezas que vão te livrar no julgamento, mas sim a justiça, viver uma vida de integridade, compaixão e fé em Cristo é o que tem o poder de te livrar da morte eterna. A verdadeira segurança não está em bens materiais, mas em um relacionamento correto com Deus que se manifesta em ações justas e amorosas para com os outros. Enquanto o mundo frequentemente promove a ideia de que a segurança e a felicidade podem ser alcançadas por meio de acumulação de riquezas e posses, as Escrituras nos ensinam uma verdade totalmente diferente. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso coração. Essa é a questão. Aonde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Daí, professor, você pode perguntar para os seus alunos aonde eles têm botado o tesouro deles, ou aonde eles pretendem acumular os seus tesouros, porque aonde estiver o tesouro, está o seu coração. Se o seu tesouro estiver exclusivamente em coisas desta vida, ali está o seu coração. Mas se o seu tesouro estiver nas coisas de Deus, no céu, ali também estará o seu coração. E as demais coisas Deus vai lhe dar. Porque a Bíblia diz: se atentamente ouvires a minha voz, comereis o bem desta terra. Não há nenhuma condenação em viver bem humanamente falando, desde que isso não seja fruto de ganância e de você ir contra os princípios do reino de Deus. Bem, há também uma advertência contra a falsa sensação de segurança das riquezas, conforme eu disse. Daí nós chegamos no segundo ponto da nossa lição, sobre a responsabilidade social dos ricos. É muito claro, se você vai ler esse texto de Tiago, que é uma condenação da forma que esses ricos tratam seus trabalhadores. Inclusive, existem teologias de minorias que usam esse texto para submeter a interpretação da palavra de Deus a questões ideológicas. Mas a palavra de Deus não é submissa a nenhuma ideologia, quer seja de esquerda, de direita, de centro ou qualquer uma. A palavra de Deus, ela está acima dessas puras discussões humanas. O apóstolo Tiago denuncia a injustiça contra os trabalhadores. Olha o que diz o versículo de número 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. Os ricos têm uma responsabilidade social de tratar os seus trabalhadores com justiça e pagar-lhes corretamente. Dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Aqueles que possuem empresas, aqueles que possuem as suas empresas para administrar os seus negócios e que possuem funcionários, precisam cumprir as leis, precisam fugir de propostas fraudulentas para que possam cumprir a lei de Deus e a lei da sociedade na qual está inserido. E é exatamente que Tiago fala sobre isso. Pessoas que enricaram às custas de reter direitos daqueles que ceifaram os seus campos.
Assim, o texto de Tiago deixa claro que os atos de injustiça não serão esquecidos. Da mesma forma que o clamor do povo hebreu no Egito chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, o clamor dos oprimidos continua a chegar aos ouvidos do justo juiz que peleja contra os opressores. Então não se esqueça disso. Eu tenho certeza absoluta que muitos dos que estão me ouvindo, tanto professores quanto alunos dessa classe de jovens, serão pessoas muito prósperas, se é que já não são, serão pessoas muito prósperas materialmente. Mas você está recebendo uma vacina contra a ganância para não se perder no meio desse mundo ganancioso e invejoso. Deus vai lhe prosperar muito mais se você cuidar dos oprimidos e dos pobres, daqueles que menos têm. Isso é uma orientação da palavra do nosso Deus. Isso vai falar sobre a responsabilidade com os simples. Em vez de buscar uma vida simples e moderada, o versículo 5 descreve uma vida de luxo e futilidade dos ricos. As riquezas utilizadas de forma egoísta condenam todo aquele que as usa para um prazer puramente pessoal. A tradução da Bíblia Viva é muito interessante quando diz: vocês gastaram seus anos aqui na terra divertindo-se, satisfazendo todos os seus caprichos. É comum você ver em redes sociais, programas, um estilo de música ou um estilo de vida de ostentação. Pessoas que ostentam muito ouro, ostentam muita riqueza. É até feio dizer, mas às vezes no meio evangélico existem pessoas que querem viver uma vida de ostentação, como se essa ostentação fosse torná-lo melhor do que outros, mas é o contrário. Torna-se julgamento contra eles, né? Como diz a Bíblia Viva, vocês gastaram seus anos aqui na terra divertindo-se, satisfazendo todos os seus caprichos. Na lista de pecados cometidos, tais pessoas, embora ricas, mas não regeneradas, o problema não é ser rico, o problema é não ser regenerado. Então, na lista de pecados cometidos, tais pessoas, embora ricas, mas não regeneradas, seguiram o caminho da destruição. O pecado da cobiça fez nascer o roubo, que por sua vez gerou licenciosidade, que os levou a cometer homicídio. Como entender a palavra assassinar nesse texto de Tiago? Pode ser figurada ou pode ser literal, né? Tem várias formas de se entender isso aqui. Mas se entendemos metaforicamente a ideia de matar os justos, pode-se dizer que um homem rico que deixa de pagar o salário ao trabalhador está privando do seu sustento, do pão de cada dia, indiretamente cometendo um ato de homicídio. Portanto, obviamente que isso não vem de Deus. E assim nós chegamos ao terceiro ponto da nossa lição. A necessidade de misericórdia e de bondade. Uso sábio dos recursos é o nosso primeiro subponto. Ao invés de produzir acúmulo egoisticamente, Tiago ensina que os recursos devem ser usados com sabedoria para o bem comum. Ele adverte contra a acumulação de riquezas sem propósito e incentiva uma abordagem que considera o bem-estar coletivo, Tiago 5, versículo 1 ao 3, como nós já lemos e já abordamos aqui. A sabedoria na gestão dos recursos implica em discernimento para identificar oportunidades onde nossas contribuições podem causar maior impacto, promovendo equidade e sustentando aqueles em necessidade. Faz parte do trabalho da igreja, faz parte dos ricos da igreja investirem em obras sociais, não de assistencialismo, mas de assistência social. Desenvolver cursos preparatórios, identificar pessoas que têm potencial de
progredir em determinada área da vida, abençoar essa pessoa, gerar bolsas de estudo, gerar fundos. Existem outros países que são mais acostumados com este princípio cristão, de você gerar fundos para que esses fundos financeiros financiem estudos, financiem bolsas de estudos para jovens que possam crescer e desenvolver e serem instrumentos da glória de Deus nesse mundo. Quando direcionamos nossos recursos para aliviar o sofrimento dos menos favorecidos, estamos cumprindo um mandato bíblico e demonstrando uma fé viva e ativa. Os recursos devem ser utilizados para aliviar o sofrimento e prover para aqueles que estão em necessidade. Isso inclui ações políticas, como doar a alimentos, isso inclui ações práticas, como doar a alimentos, oferecer abrigo, suporte financeiro, envolver-se em iniciativas que buscam erradicar a pobreza e a injustiça. Além do suporte material, a ajuda aos necessitados também envolve a provisão de apoio emocional e espiritual. Há uma doença crescendo muito na sociedade, doenças de alma, ansiedade, depressão, e precisamos nos envolver nisso, precisamos oferecer suporte, precisamos oferecer nas nossas comunidades de fé apoio institucional a pessoas que estão sofrendo, e sofrendo também emocionalmente. É uma forma de você auxiliar. A prática da misericórdia exige uma disposição contínua para ouvir, compreender e agir em benefício daqueles que estão em situações de vulnerabilidade. Daí, nós temos o terceiro subponto, que fala sobre promovendo a justiça social. Generosidade e misericórdia são ferramentas para promover o caráter de Deus e cumprir o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Promover a justiça social também implica em ser uma voz e possuir ações intencionais. Os cristãos são chamados a ser voz para os que não têm voz e a trabalhar para a transformação das condições sociais e econômicas que criam e perpetuam a pobreza. Não se pode confundir preceitos bíblicos com ideologias humanas ou a moda política do momento, seja ela qual for. Em todas essas ações, o objetivo é refletir o amor de Deus e sua preocupação com a salvação, justiça e dignidade de todas as pessoas. Essa proposta não é proposta de esquerda, não é proposta de direita, é proposta bíblica, e que você, jovem, precisa crescer e amadurecer, entendendo aquilo que Deus tem para todos nós, é o que a Bíblia propõe para todos nós. Então, concluindo esta lição, Tiago, no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, nos deixa uma mensagem clara sobre o uso das riquezas e a responsabilidade social dos ricos. Deus não condena a posse de bens materiais, de forma nenhuma, mas adverte contra o uso egoísta e opressor desses recursos. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa. Nos vemos na próxima lição, lição de número 12.